uma fralda geriátrica. A polícia trabalha com a possibilidade desse homem ter sido atendido lá no João Lúcio, né? E ter fugido lá pelas matas, que essa mata, Paulo, ela tem acesso tanto pelo Clube do Trabalhador, pelo SESI, quanto também por trás do Pronto-Socorro João Lúcio, que também é uma área de mata. Ontem a polícia realizou uma operação lá pelas bandas de Manacapuru, no Epinegrini, e cumpriu ao menos 28 mandados de busca e apreensão a suspeitos de tráfico de drogas e roubos. Pelo menos 3 pessoas foram presas. Foi a Operação Interior Seguro, né? Que nós já divulgávamos ontem na Rádio Difusora do Amazonas também, mais uma vez, divulgou em primeira mão essa operação no programa do Valdir, e ao comando do delegado Mariolino Brito, essa operação se desencadeou e foi, né, um sucesso na cidade de Manacapuru. Motos, carros apreendidos, pessoas detidas e muito material ilícito também, Paulo Guerra, foi apreendido nessa Operação Interior Seguro, que vai percorrer todos os municípios da região metropolitana de Manaus. Voltando a falar em Manacapuru, José Alberto Zegdeg daqui a pouco vai trazer detalhes sobre o julgamento que está acontecendo lá. Ele vai ficar lá até o final para o desdobramento e informar aqui na Rádio Difusora. E se acontecer durante esta edição, estaremos informando aqui direto lá do plenário da Câmara Municipal. Peregrino, começou ontem a Operação Onça, não é? Começou mais uma operação, a Polícia Militar, a Polícia Civil nas ruas da cidade, e Zona Oeste da cidade foi a área mais, né, foi em toda a cidade, mas a área onde teve maior cobertura dessa operação foi a área da Zona Oeste da cidade. A Secretaria de Segurança, com sua cúpula nas ruas, inclusive com o comandante da Polícia Militar, o subcomandante, que é ele que vai para a rua, o coronel Walter Cruz, e também o secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, também nas ruas. Ainda assim, Paulo Guerra, nós ainda tivemos na zona norte da cidade, mesmo com todo o esforço da polícia, um assalto a ônibus da linha 0500 foi assaltado à noite de ontem. Um condomínio também foi assaltado ontem. É muita ousadia dos bandidos na cidade. Até daqui a pouco, Peregrino, com tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações, dizendo para quem está dirigindo, Paulo Guerra, o Jornal da Manhã sempre alerta, quando chove o perigo é dobrado na cidade em relação ao trânsito, pista molhada, ainda chove, é certo que é um chuvisco, mas ainda chove em boa parte da cidade. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai atracar aqui no Rodway em Manaus o Cristal Serenity, trazendo a bordo aproximadamente 1.700 pessoas, sendo 1.070 turistas e 655 tripulantes. A embarcação chega a Manaus após passar por Fortaleza, no Ceará. O navio deverá ficar na cidade até a terça-feira, dia 28, quando seguirá para Devil's Island, na Guiana Francesa. A partida está prevista para as 16 horas. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, vão realizar o receptivo dos turistas. O ouvinte Tiago Chagas, morador da rua Miri Moraes, no bairro Ramalho Júnior, no município de Maués, e que é neto do radialista Joaquim Chagas, está nesse momento sintonizando o Jornal da Manhã, assim como milhares de ouvintes. A todos os agradecimentos pela audiência. Moradores do município de Novo Aripuanã estão reclamando providências da operadora Vivo, que está morta. Segundo eles, o município está sem o sinal desta operadora há 8 dias. Só isso. A Igreja Assembleia de Deus, Caminho do Céu, localizada na Max Teixeira, próximo ao Colégio Militar, na Cidade Nova, estará realizando hoje e amanhã, a partir das 7 da noite, cultos em celebração pelo seu primeiro aniversário de instalação aqui em Manaus. Com o tema Multiplicando o Amor de Deus, os eventos contarão com a presença dos pastores Mário e Cristina Cunha, do conferencista Edmar Santos, dos cantores Delécio Silva e Edileuza Santos, com a coordenação da pastora Naira Rego. Moradores do Lago do Janauacá, entre os municípios do Manaquiri, do Careiro Castanho, das comunidades do Tilheiro e do Piauí,
estão preocupados com a situação de abandono em que vivem com relação ao fornecimento de energia elétrica para estas comunidades. Segundo eles, 3 transformadores estão queimados e os moradores estão sem energia elétrica desde agosto de 2016. Os comerciantes estão tendo prejuízos enormes e deixando de comercializar determinados produtos por não ter como conservá-los. Alguns já pensaram até em se cotizar para comprar o transformador. Se aqui na capital existe apagão, imagine nessas comunidades do interior. Uma comissão de moradores já procurou a Cian, local responsável pelo serviço e pela manutenção, que até o momento, passados já 3 meses, não atendeu às solicitações feitas. Esse problema, na realidade, já se arrasta há mais de um ano. Com a palavra Cian, do Carilo Castanho, para as providências e os esclarecimentos, é claro. 6h05 em Manaus. A Radiodifusora volta a informar em primeira mão. Acaba o julgamento dos envolvidos na morte da líder comunitária em Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Paulo, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Manacapuru, onde acontece, aliás, termina agora, nesse momento, o júri popular sobre a morte de Maria das Dores dos Santos Salvador Briantes, ela que é comunitária lá do município de Iranduba, e esse julgamento, ele começou já com 3 horas de atraso, né, causado aí pelo traslado dos réus. O júri popular foi composto por um homem, 6 mulheres, e segundo a doutora Vanessa Leite, o julgamento teve parada somente para refeições, mas como ela prometeu, seguiu até o fim e chegou agora, terminando agora há pouco. Estamos aqui na Câmara, onde nesse momento as pessoas começam a se movimentar para saírem daqui, é muita gente ainda por aqui, e os réus, Adson da Silva, popular Pinguelão, ele foi condenado a 20 anos em regime fechado, e Ronaldo de Paula da Silva a 19 anos de prisão em regime fechado, né? Então o julgamento terminou agora, foi muito cansativo, né, devido ao atraso, os problemas também do local aqui por ser pequeno demais, muita gente, tivemos logo cedo aí alguns ativistas, algumas pessoas de movimentos populares gritando aí palavras de ordens e também pedindo aí a pena máxima para os acusados, né? Nós temos aqui à nossa frente a doutora Vanessa. Vou ver se consigo falar com ela aqui rapidinho, Paulo, mas ela falou aqui durante a leitura da pena que o júri em si condenou Pinguelão a 15 anos, mas ela tomou a decisão de aumentar a pena para 20 anos, né? E o Ronaldo de Paula da Silva também ele foi condenado a 15 anos, mas por decisão dela também aumentou a pena para 19 anos, sem recorrência em regime, sem recorrência da pena, né? E todos esses anos serão cumpridos em regime fechado. Nesse momento a doutora Vanessa está ali na bancada, né, está um pouco ocupada, mas tem aqui algumas palavras dela que ela deu aqui durante a sua leitura. Vamos tentar colocar aqui para os ouvintes ouvirem. Os réus Adson Dias da Silva e Ronaldo de Paula da Silva foram pronunciados com recurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do Código Penal brasileiro, porque teriam, respectivamente, planejado e concorrido para a morte da vítima, Maria das Dores dos Santos Salvador Briantes. Tudo conforme laudo de exame necroscópico junto aos autos. Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos dias de hoje, o Ministério Público sustentou em plenário a tese de homicídio qualificado, tudo em harmonia com a pronúncia. Por seu turno, as defesas de ambos os acusados sustentaram negativa de autoria. Após a instrução em plenário e realizados os debates, foi procedida a votação.
O Conselho de Serviço, maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria com relação a ambos os acusados. Em relação às qualificadoras, os jurados, por maioria, decidiram por reconhecer o motivo fútil. Essa aí foi mais ou menos a leitura da sentença e termina agora, né, aqui o julgamento que demorou aí por volta de mais de 10 horas de trabalho da Justiça em Manacapuru. 6 horas e 10 minutos em Manaus. Municipal para o Jornal da Manhã, reportou Zegdeg. Muito obrigado, Zegdeg, pela informação. Zegdeg foi até a Câmara Municipal, no plenário da Câmara, onde se realizou este julgamento que culminou com a condenação dos acusados da morte da líder comunitária. Pinguelão pegou 20 anos de cadeia, foi o mesmo que pediu aqui direito de resposta no Jornal da Manhã ao repórter Alberto Pellegrini. Imagine só. O bairro Jorge Teixeira 4, etapa Zona Leste e a comunidade Parque Rio Solimões, do Tarumã, Zona Oeste, comemoram o aniversário neste sábado, 25 de março. O apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, as comemorações dos bairros contarão com shows das bandas de forró locais, sorteio de brindes, entre outras atividades. A festa do Parque Rio Solimões começará a partir das 18 horas na Avenida Praia da Ponta Negra. Além das bandas de forró Festança e forró Tô na Farra, haverá sorteio de bolsas de informática e um pacote completo de odontologia para a comunidade durante a festa. Já na Zona Leste, a festa do bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, começará às 18 horas na Avenida Tapajós, próxima à Escola Estadual Vasco Vasques. Com investimentos do Fundo de Promoção Social FPS do Governo do Amazonas, o Instituto Filippo Smaldoni inaugurou seu novo laboratório de informática nesta sexta-feira, abrindo o caminho para a realização de uma série de eventos para amenizar os impactos causados à população com a subida das águas por conta da cheia dos rios. A Prefeitura de Manaus criou nesta sexta-feira, 24 de março, um grupo de trabalho para antecipar seu fenômeno. Liderados pelo prefeito em exercício Marcos Rota, todos os secretários envolvidos no atendimento dessas demandas se reuniram na sede da prefeitura e elencaram as prioridades do cronograma de ações para a cheia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do médico Mohamed Mustafa, preso desde setembro do ano passado na Operação Maus Caminhos, que desarticulou uma quadrilha que desviava recursos públicos da área de saúde pública no governo do Amazonas. A decisão já foi publicada no Diário Oficial do STJ. No pedido encaminhado ao superior, o advogado Ravik de Barros Belo Ribeiro argumentou que há constrangimento ilegal na prisão do médico, que, segundo a Polícia Federal, teria desviado mais de 100 milhões dos cofres públicos do estado. A chapa 17, Juntos pela UFAM, do professor Edinaldo Lima, e a chapa 33, UFAM Conectada para o Futuro, do professor Silvio Puga, concorrem no segundo turno da consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos novos reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. A nova votação vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 31 de março. Com 41,34% dos votos, o professor Edinaldo Narciso Lima vai disputar o segundo turno com o professor Silvio Puga, que alcançou 32,71% dos votos válidos. A terceira colocada, professora Arminda Mourão, da chapa 31, contraponto, recebeu 25,96% dos votos. Cerca de 11 mil membros da comunidade universitária compareceram às urnas para indicar os próximos reitor e vice-reitor da UFAM. 6 horas 13 minutos em Manaus. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou 3 pessoas que traficavam drogas para diversos continentes utilizando empresas de transporte. Os denunciados, presos pela Polícia Federal em fevereiro deste ano, quando foi deflagrada a Operação Courier, escondiam as substâncias em cilindros de metal bastante espessos para ocultar e dificultar a identificação do produto pela fiscalização. Um dos denunciados era o responsável pelas remessas ao exterior e líder da organização, já tendo sido preso pela Polícia Civil do Amazonas por tráfico de drogas. Outro era o torneiro mecânico e tinha a função de acondicionar e ocultar a droga nas peças metálicas. O terceiro denunciado tinha grande experiência em logística por trabalhar há muitos anos no setor com o conhecimento indispensável para viabilizar as remessas de drogas ao exterior. As investigações tiveram início em 2014 e identificaram pelo menos 7 remessas de cocaína destinadas à Holanda,
Espanha, Portugal e Reino Unido, que foram interceptadas pela polícia brasileira e por autoridades europeias. A forma de ocultação da droga dentro de cilindros selados e peças metálicas dificultava a identificação da substância, inclusive por meio de raio-x. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal a condenação dos 3 réus por tráfico internacional de drogas e por associação para o tráfico. As penas dos crimes somadas podem variar de 9 a 30 anos de prisão. Temos outras informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Mais uma vez, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Vista Difusora. Nesse momento, continuamos aqui na Câmara Municipal, onde agora há pouco terminou o julgamento dos réus responsáveis pela morte de Maria das Dores, lá do município de Iranduba. Estou aqui à frente da juíza que conduziu esse pleito do júri, a doutora Vanessa, que vai falar um pouco a respeito desse júri que aconteceu, que começou a meio-dia e terminou agora há pouco, às 6 horas da manhã, quando saiu aí o resultado e o veredicto. Doutora Vanessa, muito cansativo e com certeza nós chegamos ao fim de mais um episódio desse crime que aconteceu aqui em Manacapuru. Isso, nós tivemos um atraso no início do julgamento por conta da vinda dos acusados de Manaus para cá. Ambos os réus estavam presos em Manaus, mas nós contamos com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária. O próprio secretário foi muito diligente em proceder a essa remoção dos presos para cá, então nós tivemos esse atraso, mas como o senhor falou, ao meio-dia nós demos início à sessão. Em razão da demora no julgamento, até para que os jurados pudessem descansar, nós tivemos 3 paradas de meia hora cada uma, num total de 1h30 de suspensão do julgamento, para que os jurados pudessem se alimentar e assim nós pudéssemos dar fim ao julgamento sem que fosse necessária uma suspensão de um tempo maior do que esse. Ok, foram 20 anos para o Alisson, né, mais conhecido como Pinguelão, e 19 anos para o Ronaldo, né? Esse resultado, ele fez com que os parentes da vítima ficassem satisfeitos ou não? Na verdade, o que eu acho importante dizer com relação a esse total dessa pena é que isso foi uma decisão da sociedade. No julgamento do Tribunal do Júri, quem condena os acusados não é o juiz togado, não é o juiz de carreira. São os jurados, são os representantes da sociedade que são investidos na condição de juiz do caso. Então, o meu papel como magistrada num caso como esse é apenas de proceder ao cálculo da pena. Então, após analisar todas as qualificadoras reconhecidas pelos jurados com relação a um e a outro acusado, e ao proceder ao cálculo da pena conforme é determinado pelo Código Penal, o meu entendimento foi que a pena de 20 anos para um acusado e a de 19 anos para o acusado Ronaldo foi suficiente para reprimir a conduta e até mesmo tentar evitar a reincidência. Ao final do julgamento, eu pude perceber que os parentes da vítima cumprimentaram os promotores, então eu acredito que para eles tenha sido o resultado esperado. Ok, muito obrigado, doutora Vanessa. Bem, Paulo, aqui encerramos a nossa reportagem, já agradecendo aí a doutora Vanessa e todos os amigos que colaboraram para que nós estivéssemos aqui apostos na Câmara Municipal, acompanhando esse júri popular que aconteceu e que durou nada mais, nada menos do que 18 horas de trabalho aqui em Manacapuru. Da Câmara Municipal de Manacapuru para o Jornal da Manhã, reportou Zegdeg. Queremos agradecer ao José Alberto Zegdeg pela diligência, pelo trabalho profissional que acaba de realizar, acompanhando esse julgamento que durou 18 horas na Câmara Municipal lá de Manacapuru. Manaus é uma das 92 cidades brasileiras que estarão desligando as luzes de um monumento ao logradouro público neste sábado, 25 de março, em adesão ao movimento mundial Hora do Planeta. O local escolhido pela Prefeitura de Manaus é o Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, no Japim, onde as lâmpadas dos 57 postes de iluminação pública, além das edificações do parque, serão apagadas e velas serão acesas para um abraço simbólico à lagoa. A programação começa às 18h30 e as luzes serão apagadas às 20h30. O governador José Melo sancionou a lei que cria a semana de conscientização do diagnóstico precoce do HIV, a ser realizada todos os anos na última semana de março. A programação que abre neste sábado 25 e vai até sexta 31 prevê ações de intensificação da oferta de testes rápidos para diagnóstico de HIV, vírus causador da AIDS. As atividades estão sendo organizadas pela Coordenação Estadual de DST-AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical.
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes completa 41 anos neste domingo. País Gama tem os detalhes. O Aeroporto Internacional de Manaus completa 41 anos neste domingo, dia 26. Ele fica localizado na zona oeste da capital e é o aeroporto de maior terminal do estado do Amazonas, funcionando como uma das principais portas de entrada para a região amazônica, como aponta Abide Ferreira, superintendente do aeroporto. O nosso aeroporto ele tem uma importância ímpar para o estado e para a cidade. Para o estado, na parte econômica, por exemplo, o nosso terminal de carga registrou ano passado mais de 26 mil toneladas de carga. Isso mostra que fomenta ainda mais a indústria da Zona Franca de Manaus. Além do que, ele é muito bonito, ele é atrativo, ele recebeu Copa do Mundo, recebeu Jogos de Olimpíadas, é um aeroporto com certificação internacional da ANAC, é um aeroporto que recebe aviões de grande porte, demonstrando que realmente ele é pulsante e ajuda muito mesmo na economia do estado e na economia também daqui do município. Abide Ferreira destaca ainda a ampliação dos serviços aos passageiros que serão oferecidos no terminal Manauara neste fim de semestre. Nós já temos aqui inaugurado uma duty free, uma duty paid, que vai ser inaugurada ainda nesse semestre, algumas lojas novas chegando, loja de pesca aqui no aeroporto chegando, e uma expansão que a gente está fazendo aqui na parte comercial, tudo para brindar esses passageiros com mais facilidade, com mais conforto, com mais segurança, para que as pessoas possam vir para o nosso terminal de uma maneira bem mais tranquila, bem mais segura. Quer dizer, ele pode passar um tempo maior aqui, aproveitando as delícias e as maravilhas que temos aqui. E com a capacidade de receber mais de 18 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Manaus registrou em 2016 2.600.000 usuários entre operações de embarque e desembarques. E para comemorar os seus 41 anos, o passageiro que desembarcar no terminal do Amazonas na segunda-feira, dia 27, poderá conferir a apresentação da banda Ala 8 do Comando da Aeronáutica às 14 horas no saguão de desembarque do terminal de passageiros 1. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h22 em Manaus. O governador José Melo vai a Maués neste sábado, onde cumprirá a agenda extensa. A principal delas, o acompanhamento das obras do Programa de Saneamento Integrado de Maués, o Prosaí Maués. O programa consiste na recuperação das lagoas do Donga, Miquiles, Prata e Maresia, com projetos de requalificação urbanística, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e urbanização, praças, estrutura para feiras, exposições e construção de ciclovias. As obras executadas pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus prevêem a requalificação urbana das lagoas, solucionando problemas de saneamento básico, urbanísticos e socioambientais que afetam a qualidade de vida da população e a sustentabilidade socioeconômica do município. Iniciadas no mês de março, a previsão de conclusão da obra é para outubro de 2018. Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o programa conta com recursos de 35 milhões de dólares, sendo 10,5 milhões de contrapartida do governo do Amazonas. Menos de um ano após as eleições de 2016, os eleitores de 5 municípios amazonenses poderão retornar às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos. Em Apuí, Anamã, Caraguari, Novo Aripuanã, Novo Airão, os candidatos eleitos tiveram registros de candidatura indeferidos e novas eleições municipais poderão ser determinadas pela Justiça Eleitoral. A previsão é que os processos que resultarão em eleições suplementares sejam julgados no Tribunal Superior Eleitoral até o mês de abril. Os prefeitos tiveram registro de candidaturas indeferidos por irregularidades barradas, com base na lei da ficha limpa. Praticamente em todos eles foi aplicação da lei da ficha limpa. Quase 12 mil eleitores precisam regularizar a situação eleitoral no Amazonas. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Em todo o Amazonas, quase 12 mil eleitores estão com a situação irregular na Justiça Eleitoral. Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas 3 eleições poderão ter o título cancelado. A fim de evitar que seus títulos sejam efetivamente cancelados, os 11.588 eleitores que encontram-se nesta situação em todo o Amazonas devem procurar o cartório eleitoral mais próximo até 2 de maio, portando documento oficial de identificação com foto. O
O eleitor que não puder comparecer pessoalmente a um cartório eleitoral para regularizar a sua situação também pode solicitar a um terceiro, portando cópia de seu documento de identidade, que compareça ao cartório mais próximo para efetuar o pagamento das multas pendentes e requeira a justificativa de ausências às urnas, se for o caso. É muito importante ressaltar que quem estiver com o título cancelado não pode votar, e sem a quitação com a Justiça Eleitoral, o eleitor pode perder, entre outros direitos, de obter passaporte, de inscrever no concurso público e também de se matricular em instituições públicas de ensino, além de obter empréstimos junto a instituições públicas. Lembrando que cada turno do pleito é considerado uma eleição e que a Justiça Eleitoral não vai expedir nenhuma notificação ao eleitor informando sobre a pendência no cadastro eleitoral. Portanto, para verificar a sua situação eleitoral, é importante entrar no site do tse.jus.br. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h25. O projeto da nova matriz econômica ambiental rompeu as barreiras regionais e ganhou projeção internacional, conforme afirmou o governador José Melo, que deve realizar em breve uma apresentação do novo modelo econômico da região para países interessados na preservação e desenvolvimento da Amazônia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 24 de março, durante coletiva de imprensa realizada na solenidade de posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, José Hamilton Saraiva dos Santos, na sede do órgão, bairro do Aleixo, na zona sul de Manaus. A apresentação do projeto é fruto de tratativas realizadas nesta semana durante a extensa agenda em Brasília, onde ainda conseguiu a liberação de investimentos junto ao governo federal para as áreas de infraestrutura e habitação e também importantes acordos para a implantação de empresas no segmento de eletroportáteis para o polo industrial de Manaus. Em Brasília, tratamos com interlocutores de países sobre nova matriz e vamos em breve fazer uma viagem a 3 países para fazer uma apresentação da matriz. O mundo todo está dizendo que o projeto de desenvolver a Amazônia de forma sustentável é de uma coerência sem tamanho, comentou José Melo. Outro relevante assunto tratado em sua agenda na capital federal foi referente ao zoneamento ecológico econômico da região do Purus. O objetivo é promover o ordenamento territorial da região, que é fundamental para o desenvolvimento da matriz econômica sustentável. Tratamos junto à Casa Civil da Presidência da República de um decreto que estabelece o zoneamento ecológico econômico do Purus. Finalmente vamos ter um mecanismo de governança sobre o sul do Amazonas e isso é importante para a economia daquela região, finalizou o governador. Polícia. Pellegrini, mais uma vez, a Rádio Difusora, o Jornal da Manhã, sai na frente e acompanhou o julgamento e a pena imposta aos 2 matadores da líder comunitária em Iranduba. Pois é, Paulo Guerra, num brilhante trabalho do companheiro José Alberto Zegdeg, que falou ao vivo da Câmara Municipal de Manacapuru, onde estava ocorrendo o julgamento. Ele nos trouxe a informação, a Difusora acompanhando em absoluta primeira mão, aliás, o único meio de comunicação a acompanhar esse importante caso que vai inclusive ter repercussão nacional, sem dúvida nenhuma, e o Zegdeg trouxe a informação da condenação do Alisson da Silva, de 20 anos de reclusão, e do comparsa dele, Ronaldo de Souza, de há 20 anos também de reclusão. Paulo, esse fato nós estávamos aí noticiando desde o começo, desde quando era apenas ainda denúncias, e agora se confirmou aí com a sentença do Alisson e do Ronaldo, condenados a 20 e 19 anos respectivamente. Eles já estão saindo de Manacapuru e voltando para casa, não é, Pellegrini? Já devidamente escoltados e num carro especial, né? Num carro de polícia, estão sendo levados de volta para trás das grades. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu na noite e madrugada na cidade? Conte. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, devido à forte chuva na cidade, asfalto molhado, os acidentes acontecendo na madrugada. Um Logan branco atravessou o canteiro central da Avenida Efigênio Salles e
ficou jogado no meio do asfalto. Ainda está no local. É um Logan branco que atravessou o canteiro da Avenida Efigênio Salles. Um Sandero prata também subiu o canteiro em frente ao shopping Ponta Negra. O Manaus Trans, nesse momento, trabalha no local a fim de retirar o veículo, bem como o Logan branco, que também ainda está no local do acidente, ou seja, um na Ponta Negra, outro na Efigênio Salles. Outro acidente de trânsito, um capotamento nas proximidades da rotatória do Eldorado, bem em frente ao Habib's. Um carro capotou, foi agora há pouco. Manaus Trans e Polícia Militar também no local nesse exato momento. A Polícia Militar apresentou ontem, a Polícia Civil apresentou ontem um adolescente de 16 anos preso por ter participação no latrocínio do subtenente do Exército Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos. Crime ocorrido no último domingo. O menor confessou participação no crime, prestou depoimento e foi liberado. Ele foi liberado após prestar depoimento na delegacia do 8º DIP, na DRF também. Ele foi preso, ele foi apreendido, não pode dizer que o menor foi preso. Ele foi apreendido e levado à delegacia e logo depois foi liberado. As notícias do Instituto Médico Legal em destaque. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi barbaramente assassinado a tiros no município de Manacapuru, mais precisamente no bairro Miriti. Um homem de 24 anos acabou sendo morto a tiros. Ele levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Encontro macabro. Um homem não identificado foi encontrado em avançado estado de decomposição nas matas por trás do Clube do Trabalhador no bairro Novo Aleixo. O homem estava despido, não tinha nenhuma roupa. Ele usava apenas uma fralda geriátrica. As informações dão conta de que ele estaria ali há mais ou menos de 10 a mais dias devido ao avançado estado de decomposição. Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local, bem como Polícia Militar e os profissionais do IML que fizeram a remoção do corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma nota de falecimento. Está fazendo um ano, né? Hoje, com a missa convite, na realidade. Está fazendo um ano que morreu o seu Jânio Bezerra, o Jânio do Mercadinho Reluz, uma figura muito conhecida no município de Manacapuru e também no bairro Grande Vitória. A missa será hoje na igreja São João Evangelista, na rua General Figueiredo, no Lírio do Vale 1. A missa acontecerá às 19 horas. A família convida amigos e parentes para a missa de um ano de falecimento do seu Jânio Bezerra, o Jânio do Reluz, que será celebrada hoje na igreja São João Evangelista, no bairro Lírio do Vale. É contigo, Paulo Guerra. Muito obrigado pelas informações, Alberto Peregrini. Loteria. O sorteio 1915 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 16 milhões para quem acertar as 6 dezenas nesse sábado. Aqui na concurso 4.342 acumulou. As dezenas sorteadas foram 17, 33, 36, 41 e 74. A Lotomania também acumulou 6 apostas ganhadoras com 19 acertos. Cada uma leva R$39.709,03. As dezenas sorteadas foram 01, 07, 08, 16, 21, 38, 41, 49, 51,
53, 56, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 75, 79, 97. A Loto Fácil, o concurso 1490, saiu para 2 apostas, cada uma recebe R$756 mil. Os apostadores são de Camaçari, na Bahia, e outro da capital federal, Brasília. Estes 2 apostadores recebem cada um R$1.368.000, retificando, R$756.297,48. Para 14 acertos, 486 apostas, aí sim, R$1.368,05. 6h41. Esportes. O primeiro treino classificatório da temporada 2017 da Fórmula 1 voltou a mostrar a superioridade da Mercedes. Com a escuderia alemã disputando a pole position com a Ferrari, Lewis Hamilton se deu melhor e marcou o primeiro tempo com 1 minuto 22 segundos, 188 milésimos, o recorde da história da pista em Melbourne, no GP da Austrália. Ele se igualou a Ayrton Senna. O britânico Lewis Hamilton larga pela 6ª vez no topo do grid lá em Melbourne. O tricampeão mundial venceu o GP da Austrália em uma oportunidade no ano de 2015. A pole deste domingo é a 62ª da carreira desse piloto. Jogos de ontem pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Kosovo 1, Islândia 2. Croácia 1, Ucrânia 0. Irlanda 0, País de Gales 0. Turquia 2, Finlândia 0. Geórgia 1, Sérvia 3. Espanha 4, Israel 1. Jogos de hoje, às 14 horas, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Suécia e Belarus. Às 15 horas, Campeonato Paulista, Santo André e Santos. 4 da tarde, Palmeiras e Osasco. 15 horas, Linense e São Bernardo. No Campeonato Carioca, às 15h30, tem Português e Madureira. Às 16 horas, Campeonato Amazonense, Nacional e Fast. 16h45, eliminatórias da Copa do Mundo, Portugal e Hungria. 16h45, Bélgica e Grécia. Jogos ainda no Campeonato Paulista, 18h30, Novo Horizontino e Mirassol, América Mineiro e Tricordiano. 18h30, Campeonato Carioca, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Últimas notícias. O Jornal da Manhã volta às ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, e para informar um acidente de trânsito, Paulo, Avenida Torquato Tapajós, em frente à entrada do bairro Novo Israel. 2 ônibus de transporte interestadual, 2 ônibus que vinham de Roraima, um bateu no outro, os 2 no sentido de quem está vindo para Manaus. Paulo Guerra, foi uma batida leve, porém deixou danos materiais e o trânsito muito complicado nesse momento na Torquato Tapajós, no sentido centro. São 2 ônibus de transporte interestadual, os 2 da El Catu, os 2 estavam vindo de Boa Vista. Acidente acontecido há 15 minutos atrás, portanto, movimentação ainda muito complicada na Torquato Tapajós. Uma retificação, Paulo Guerra, ainda há pouco eu falava que hoje é a missa do senhor Jânio não, é Ivo, do seu Ivo Bezerra. Jânio é o filho dele, é a missa que vai acontecer hoje na igreja São João Evangelista, no bairro Lírio do Vale. Paulo Guerra. 6h46 em Manaus. Ainda há pouco falávamos da Loto Fácil no concurso 1490. As dezenas sorteadas ontem à noite foram estas: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Fechou o jogo, 22. O pagamento de metade do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em 2016 ao trabalhador será feito até o dia 31 de agosto. O dinheiro será acreditado sobre o saldo de todas as contas ativas e inativas em 31 de dezembro de 2016 e somado à atual remuneração do fundo, segundo o Ministério do Trabalho. A distribuição dos lucros do FGTS com os trabalhadores foi uma das mudanças criadas pela medida provisória 763, de 22 de dezembro do ano passado. Trata-se do mesmo texto que permitiu que os trabalhadores saquem suas contas inativas do FGTS entre os dias 10 de março e 31 de julho. 6h47.
O Superior Tribunal de Justiça acolheu nesta sexta-feira recurso da defesa da advogada Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, e manteve a decisão da Justiça Federal do Rio, que concedia a ela prisão domiciliar. A informação foi confirmada pelo advogado de Adriana, Alexandre Lopes de Oliveira. A ministra Maria Tereza de Assis Moura restabeleceu a decisão do juiz federal Marcelo Bretas. Presa no complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, desde dezembro. Adriana poderá deixar a cadeia, mas o processo de soltura da advogada só terá início na próxima segunda-feira, de acordo com Oliveira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista a noite passada que, se houver o aumento de impostos no país, será temporário. Meirelles, porém, avaliou que a carga tributária já é muito elevada e, segundo ele, está no leque de alternativas, por exemplo, a retirada de isenções tributárias a empresas. O juiz federal Marco José Grey, responsável pela Operação Carne Franca, afirmou nesta sexta-feira que as investigações não tiveram como foco a qualidade dos produtos vendidos no Brasil, mas sim a apuração de crimes como corrupção, associação criminosa e extorsão, supostamente cometidos por agentes públicos e funcionários de empresas do ramo. A investigação teve como finalidade a apuração de corrupção de um determinado grupo de fiscais, inicialmente no estado do Paraná, que alegadamente não cumpririam com seu dever como manda a lei. Interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca mostram que um dos diretores presos da BRF, gigante nacional do ramo, alvo da investigação, estava preocupado com a contaminação por bactéria salmonela na unidade de Mineiros, em Goiás. Segundo as interceptações feitas com autorização da Justiça, André Luiz Baldissera comenta que um outro funcionário da companhia, que a contaminação teria potencial para suspender as exportações da fábrica para sempre. Baldissera é um dos 25 presos preventivamente na operação da Polícia Federal. Outras 11 pessoas foram presas temporariamente, das quais 8 já deixaram a prisão. No diálogo é dito que o fiscal responsável pela autuação vai matar no peito a notificação e não vai avisar a Brasília, para que a empresa resolva os problemas até uma nova inspeção algumas semanas depois. Teria ficado combinado que a certificação seria suspensa, mas como a fábrica não produziria nada no período em questão, não haveria problema. A BRF nega irregularidades. 6h50. O ex-diretor da Odebrecht, Huberto Mascarenhas, contou no início do mês em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que, quando fazia depósitos no exterior, a construtora priorizava o pagamento de propina em euros para dificultar o rastreamento dos recursos pelas autoridades fiscais. Um dos 78 delatores da Odebrecht, Mascarenhas, era responsável pelo Departamento de Operações Estruturadas da empreiteira, setor que ficou conhecido como Departamento de Propina. A carne brasileira dos estabelecimentos citados na Operação Carne Fraca, que está a caminho dos países da União Europeia, será rejeitada e terá de retornar ao Brasil, informou a Comissão Europeia. A União Europeia anunciou nesta semana a suspensão das importações de carne do Brasil dos frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca, que investiga irregularidades em 21 empresas. Uma carga que parte do Brasil leva em média 20 dias para chegar na Europa, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Isso quer dizer que estão ainda a caminho da Europa produtos que foram despachados a partir do dia 5 de março. A Comissão Europeia informou também que enviará representantes para participar de reuniões e visitar unidades produtivas e avaliar se medidas restritivas serão necessárias. A organização ainda informou que fará auditorias no Brasil assim que possível e não depois do meio de maio. Contrariando a Polícia Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou que a investigação sobre a obstrução da Lava Jato pelos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff prossiga no Supremo Tribunal Federal. Janot protocolou sua manifestação junto ao ministro Edson Fachin, relator da operação. O inquérito apura, dentre outros fatos, se a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil pela então presidente Dilma Rousseff foi um artifício para lhe conferir foro privilegiado e tumultuar a Lava Jato, escapando da jurisdição do juiz Sérgio Moro. A equipe de Michel Temer está aliviada com a mobilização na internet de movimentos que organizam protestos no país neste domingo. Embora perca de lavada nas discussões sobre temas como a reforma da Previdência, o governo concluiu, com base em relatórios de monitoramento das redes, que as pessoas não estão dispostas a ir em massa às ruas, repetindo as multidões que pediam o impeachment de Dilma Rousseff em março do ano passado. A defesa do presidente Michel Temer entregou na noite desta sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral
as alegações finais do PMDBista no processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Nos últimos argumentos, os advogados do PMDB pedem ao tribunal que as contas da campanha de Temer sejam separadas das de Dilma Rousseff. A polícia de Londres soltou nesta sexta-feira 6 pessoas presas por suspeita de conexão com ataque perto do parlamento britânico desta quarta-feira. De acordo com a polícia, as 6 pessoas, 2 mulheres e 4 homens de 21 a 28 anos foram detidas em 2 endereços em Birmingham. No total, a polícia havia detido por suspeita de conexão com o ataque 11 pessoas de 21 a 58 anos, 7 homens e 4 mulheres, mas uma das mulheres foi libertada sob fiança. Israel ignorou uma exigência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para suspender a construção de assentamentos e alguns grupos palestinos continuam a incitar a violência contra judeus, disse o enviado da ONU para o Médio Oriente, Nikolai Miladinov. Aos 15 membros do Conselho ontem, foi o primeiro relatório de Miladinov sobre a implementação de uma resolução de 23 de dezembro, aprovada pelo Conselho com 14 votos a favor e uma abstenção dos Estados Unidos. O então presidente eleito Donald Trump e Israel chegaram a instar Washington a exercer seu poder de veto. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um ataque suicida realizado em um posto de controle perto do aeroporto internacional de Bangladesh nesta sexta-feira, dizendo que matou vários policiais. O grupo militante afirmou que também feriu muitos oficiais na explosão em um comunicado publicado nas contas de mídia social de apoiadores. Os republicanos retiraram de apreciação nesta sexta-feira sua proposta para a reforma da saúde, que tentariam aprovar no Congresso em substituição ao programa do ex-presidente Barack Obama, o Obamacare. Trata-se da primeira grande batalha e primeira grande derrota do novo governo americano no legislativo. Em coletiva de imprensa, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que sugeriu ao presidente Donald Trump que a casa retirasse o projeto de apreciação depois que os republicanos não chegaram a um consenso sobre o voto e que o presidente concordou com a decisão. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesse sábado. O Globo do Rio de Janeiro. STJ concede liminar para a mulher de Sérgio Cabral ficar em prisão domiciliar. A Folha de São Paulo. Rede TV, SBT e Record decidem deixar operadores de TV paga. O Estado de São Paulo. Com suspensão, cerca de 300 milhões de reais em carne bovina estão parados no Porto de Santos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo pede recal em 3 frigoríficos na Operação Carne Fraca. O valor econômico. Temos que responder quanto custa a democracia e quem paga, diz FHC. Estado de Minas. Europa ameaça ampliar embargo e anuncia devolução de cargas ao Brasil. Jornal do Comércio no Recife. E PGR pede que a investigação de Dilma e Lula seja estendida e siga no STF. Fortaleza Diário do Nordeste. Lula afirma que vai até as últimas consequências para provar sua inocência. 0 hora de Porto Alegre. FBI alertou a Polícia Federal sobre simpatizantes de terrorismo no Brasil. O Brasil econômico. Hong Kong decide retirar carnes brasileiras de suas prateleiras. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. O Agora. Adolescente envolvido em execução de subtenente é preso. Em Tempo. Drogas, armas e presos em Manacapuru. Jornal do Comércio. Universidades fazem a diferença. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Thaís Gama, Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles e Ismael Moura. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.